Bom, tá gravando. Todos estão aí? Tudo certo? Respondam alguém, por favor. A Cacau eu sei que tá, porque ela já até falou antes. Agora os outros. Boa tarde, professor. Opa, Ties, beleza? Bom, Tudo bem? tudo bem. Bom, então vamos lá. Eu vou. Pô, calma aí. Eu vou abrir a lista aqui que eu mandei para vocês. Onde compartilha aqui? Vocês estão enxergando a lista aí? Sim. Sim? Então tá bom. Ela diminuiu aí para vocês, né? Bom, aqui eu coloquei algumas instruções, tá, pessoal, sobre a lista, mas eu vou partir para os exercícios aqui, depois vocês leem as instruções, ou espero que já tenham lido. É o seguinte, os exercícios aqui, eles são todos baseados no exercícios que a gente tem em cursos de auditor, tá? De auditor líder da norma. Tá? Então, eles são casos. Então, isso é muito simples. Até não recomendo muito pegar, né? Tem muita gente que pega lista de provas de outros anos, porque são casos, né, pessoal? E casos a gente muda duas palavras do caso aqui, eu mudo totalmente o entendimento. Então, às vezes vocês vão até olhar. As últimas pessoas que fizeram isso não foram muito bem, assim. E como é caso, são todos casos inventados, né? Eu invento um caso na minha cabeça aqui e faço exercício, tá? Então vocês vão ver que sempre é um caso de uma auditoria. E o que a gente vai ter que fazer dentro da norma, tá? Dentro da norma, a gente tem aquelas situações que, como eu expliquei nas aulas, né? Espero que todos tenham assistido todas as aulas da 1 a 8, tá? 9 a 10 não cai na prova. Cai da 1 a 8. A 9 a 10 vai cair nas provinhas específicas de análise de ciclo de vida, tá? Aqui só cai a 14 inteira. E aí a gente vai ter que ver se uma situação está conforme a norma ou não. E conforme a norma, não é só conforme a norma também, é conforme o meu sistema de gestão ambiental. Como vocês devem ter visto, eu explico bastante isso nas aulas, que para mim estar não conforme, eu tenho que estar não conforme a norma ou alguma coisa que eu criei, né? E eu sempre crio as coisas baseadas em alguma coisa que a norma me exige. Tá? Então, de uma forma ou de outra, a gente vai estar sempre conforme ou não conforme algum item da norma. Algum item da norma, e sempre eu tenho que ligar a minha situação a um e apenas um item. Eu não posso ter mais de um item, ok? Mais de um item em conformidade e não conformidade, tá? Em trilha, que a gente vai ver aqui também, aí em trilha eu posso ter mais de um item que eu estou conforme ou não conforme, tá bom? Então, baseado, né, em tudo que vocês leram, né, pautado em tudo que vocês leram e assistiram sobre a norma que eu passei para vocês, a gente tem um exercício aqui que diz o seguinte: o auditor, em entrevista com representante da alta administração, evidenciou um plano de emergência, revisão 2, de 4/11/2016, que contém as seguintes situações de emergência: incêndio e vazamento de tanque de galvanoplastia. Este plano prevê simulações
a serem realizadas anualmente. Mas o representante da administração informou que, por falta de recursos financeiros, ainda não foram realizadas as simulações previstas no plano de emergência. Bom, ponto final é isso. Isso é o meu cenário, tá? Tendo esse o meu cenário, e baseado no que vocês estudaram da norma, do que eu mostrei, vocês acham que esse cenário, ele está certo, ou seja, ele atende à norma, que ele não atende, ou que eu não tenho informações suficientes, por exemplo, para falar que ele atende ou que não atende, tá? Ele não me dá, me faltam ainda argumentos para dizer se ele atende ou não atende a norma. A norma, pessoal, de novo, né? Ao item da norma, ou algum item da norma, se ele descumpre algum item da norma, ou ele cumpre algum item da norma, tá bom? Ou se eu não tenho informação para isso. Vocês conseguiriam resolver esse exercício? Não tem muita dificuldade, é não conformidade, conformidade ou uma trilha. E aí, é claro, sempre que eu dou uma conformidade ou não conformidade ou uma trilha, a qual item da norma eu estou falando? Tá? De qual item da norma eu estou falando que ele não atende, ou que ele atende, ou se falta ainda alguma informação para atender qual item da norma, ou para descumprir qual item da norma. Alguém consegue resolver aí? Ou melhor, tentem resolver aí. Vou dar uns 2 minutinhos, 3 minutinhos para vocês tentarem resolver. E aí vocês me falam. Só vou pegar minha norma aqui, calma aí. Tiese, seria o item 8, que seria os protocolos? Falou alguma coisa? Eu estava pegando a norma. Eu tinha falado que talvez seria o item 8. Eu estava achando que era o item 8 da norma de protocolo. Tem 8? Qual? Porque item 8 ele é subdividido, né? Qual item que seria, Cacau? É o 8.1. 8.1. Tá. Mas seria o quê? Você acha que ele está atendendo ou não? Ou não sei. Ou ainda não tenho informações para dizer sim ou não. A Flávia acha que não atende ao item 7.1, é isso? Recursos. Por quê, Flávia? Por que você acha isso? Eu não estou falando que está errado, tá? Eu só estou falando para você explicar o seu... 7.1 diz, então, a organização deve determinar e prover os recursos necessários para o estabelecimento, implementação, manutenção e melhoria contínua do sistema de gestão ambiental. Tá, porque por falta de recursos ele não aplicou. Legal. E você, Cacau, o que você acha sobre o item que você falou?
Eu acho que o 7.1 atende melhor. O 7.1 atende melhor? É a não conformidade do 7.1. Tá, Mas eu também acho que não atende. não atende. Tá. Gabriel, Priscila, vocês acham alguma coisa ou não acham nada? Eu acho que é não conformidade. Eu também tô de acordo que é o item 7.1. Tá. Bom, então vamos lá. Interessante. Esse item, a gente tem basicamente duas coisas bem. Uma coisa, principalmente, bem clara, né? Nós estamos falando aqui de situação de emergência, certo? Incêndio, vazamento de galvanoplastia. O auditor, ele olhou aqui, leu o plano de emergência, certo? E aí, no plano de emergência, ele viu que prevê simulações, certo? E que as simulações não foram realizadas ainda por falta de recursos. O item 8.2 da norma, ele é o item que fala de preparação e respostas a emergências, ok? Se a gente olhar o item 8.2 D, ele diz que testar periodicamente as ações de respostas planejadas onde viável. Bom, então periodicamente você tem que testar. E testar significa você fazer simulação, certo? Porque simulação, na aula de emergências, eu falo isso para vocês, né? A gente simula a emergência. A gente testa a emergência, não necessariamente que para mim testar, ver se a minha brigada de incêndio está funcionando, eu não preciso pôr fogo na fábrica. Eu posso simular, né? Então, as simulações de emergência são testes. Então, aqui eu tenho um item 8.2D que diz que eu devo testar periodicamente as ações e respostas planejadas, certo? E quando ele diz periodicamente, ele quer dizer o quê? A norma. Você tem um tempo determinado, a norma fala de quanto em quanto tempo você tem que testar? Não, ela só diz periodicamente. Então, quem define de quanto em quanto tempo você vai testar é você mesmo, certo? E aí ele viu que no plano de emergências aqui, eles disseram que eles têm evidenciou um plano de emergência que contém as situações de emergência, incêndio, vazamento de tanques e galvanoplastia, e o plano prevê que as simulações sejam realizadas anualmente. Opa, ele determinou aqui, então, a periodicidade. A periodicidade dele é anualmente, ok? Mas o representante da administração informou que, por falta de recursos financeiros, ainda não foram realizadas as simulações previstas no plano de emergência. Ok? Agora, a minha pergunta é o seguinte para vocês. Ele fala que ainda não foi realizada. Será que meu prazo do anualmente já acabou? Eu tenho que realizar todo ano, certo? Aqui a gente não tem a data que está acontecendo a auditoria, mas a gente sempre supõe que é hoje, tá bom? Então, hoje, dia 26/7 de 2021, eu tenho que realizar anualmente uma simulação. Será que eu não ter realizado ainda por falta de recursos financeiros é o suficiente para mim dar uma não conformidade? O que vocês acham? Eu acho que sim, porque se já está determinado e documentado que é anualmente, então tem que fazer anualmente. Tá, mas já terminou o ano?
Chaz, eu acho que aí depende, né? Porque será que ele teria realizado nos anos anteriores? Que talvez, se ele tivesse realizado nos anos anteriores, talvez ainda tivesse dentro do prazo, né? Muito bom. Se ele tivesse realizado nos planos anteriores, vamos supor, então, que ele realizou dia 10 de abril, 10 de outubro do ano passado. Mas você vai dizer, Ties, mas como eu vou saber se foi 10 de outubro? Como eu vou saber se foi 10 de outubro? Ou vamos... Provavelmente ele teria um documento comprovando isso, né? Isso. Como eu vou saber se o anualmente já acabou o ano? Ou não, né? Porque meu ano, anualmente, é uma coisa bastante interessante, né? Porque anualmente pode ser de janeiro a dezembro, né? Ou anualmente pode ser assim, eu realizei dia 10 de outubro, eu tenho um ano para realizar, ou seja, até dia 10 de outubro do outro ano eu tenho que realizar, certo? Então, o que acontece aqui? Nessa ótica do que eu estou falando, vocês acham que eu tenho informação suficiente para dar uma não conformidade? Ou que eu preciso, de repente, fazer mais uma pergunta para o auditado? Ou mais duas perguntas, ou mais... Eu acho que falta informação. Tinha que fazer mais perguntas. Se eu virar para ele pelar o seguinte, quando que termina o seu prazo de anual? Você realiza todo ano, certo? Quando que é o seu prazo? Quando que foi a última vez que você realizou? E ele me disser, não, o meu prazo termina todo ano de calendário, ou seja, eu tenho que realizar de janeiro a dezembro. Ou ele vai falar, não, eu tenho que realizar num prazo de 12 meses. Então, eu realizei uma vez, eu realizo de novo até dar um ano. E o último que eu realizei aqui, ó, foi em novembro do ano passado. Eu tenho até novembro. Eu posso dar não conformidade? Não. Por quê? Porque ele determinou que é anualmente. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um negócio chamado trilha de auditoria. Só que aqui, eu quero explicar para vocês uma coisa bastante interessante. Eu tenho uma trilha de auditoria. O que quer dizer trilha de auditoria? Quer dizer o seguinte, eu não tenho informação suficiente, ok? Então eu vou pôr ali na trilha, porque eu não tenho, esse trilha aí, nesse caso, significa para mim, eu ainda preciso, uma trilha, como se fosse uma trilha na mata. Eu vi uma trilha, ou seja, eu preciso caminhar por ela para chegar na conclusão, ok? Então, eu ainda tenho que perguntar para esse cara, porque eu preciso confirmar algumas coisas antes de dar a não conformidade ou a conformidade, porque pode ser que ele esteja certo. Não, eu não realizei ainda. Ok, então eu vou pôr ali trilha no item 8.2. Por que 8.2? Porque eu estou auditando o plano de emergências. E o plano de emergência, quer dizer, eu estou auditando nesse caso aqui, a minha dúvida aqui está se a simulação foi realizada ou não, se ela está dentro do prazo ou não. E a minha simulação é cobrada em 8.2, ok? Então, trilha em 8.2. Agora, pessoal, eu vou tentar diferenciar, tá? Existe uma coisa na cabeça do auditor que é o seguinte: existem frases que os auditados falam que despertam um interesse no auditor, que a gente também pode chamar de trilha de auditoria, tá? Mas não é essa trilha da falta de informação aqui no exercício que é para pôr o X. Ela é uma trilha que você fala assim, sabe aquele negócio que aparece na cabeça? Que foi exatamente o que a Flávia falou. E aí a Cacau concordou. Ele não fala de falta de recurso? Ele fala de falta de recurso. Não existe um item de recurso? Antes, tá? Eu nem preciso saber a resposta. Eu estou mostrando para vocês que, mesmo sem saber a resposta, se é não conformidade ou conformidade, porque eu não tenho informação, eu já resolvi essa parte do exercício. É uma trilha porque ainda me falta informação. Mas eu, como auditor, vou pensar o seguinte: esse cara falou que por falta de recurso financeiro ele não fez ainda. Será? Aí vem os serás da norma, que vocês têm que tomar muito cuidado.
tudo que você pensa assim, mas será que isso quer dizer isso? Esse será, pessoal, essa pulguinha que fica atrás na orelha, é o que a gente em auditoria chama de trilha de auditoria também, que é você fala assim, esse cara me deu uma brecha de investigação. E essa brecha de investigação quer dizer o quê? Será que está faltando dinheiro e recurso nesse plano, nesse sistema de gestão ambiental? Ele falou que faltou dinheiro aqui para realizar. Tudo bem, vamos dizer que ele ainda vai ter tempo de realizar, ok. Mas será que ele está tendo dinheiro para tudo? Por quê? Porque imagina um sistema de gestão ambiental sem dinheiro. Gente, um sistema de gestão ambiental sem dinheiro não tem certificado, tá bom? Perde o certificado. Por quê? Falta de recurso perde o certificado. Porque é o que a gente chama de não conformidade maior. Não conformidade sistêmica. O que é sistêmica? É quando eu tenho um problema que afeta o meu sistema inteiro. Vocês concordam que falta de recurso é um negócio que afeta o meu sistema inteiro? Né? Se eu não tiver recurso? E como é que eu descubro se eu não tenho recurso? Ah, Tiesa, então quer dizer que se ele não tiver dinheiro para fazer simulação de emergência, ele perde o certificado? Não. Quer dizer que se ele não tivesse dinheiro para fazer a simulação de emergência, se ele não tiver dinheiro para contratar um funcionário que é importante para o sistema de gestão, se ele não tiver dinheiro para implantar um processo dentro da empresa que é para fazer, se ele não tiver dinheiro para não sei o que mais, se ele não tiver... Ou seja, se ele não tiver dinheiro nenhum para o sistema de gestão, em várias coisas, eu estou comprometendo o meu sistema por falta de recurso. E essa pulga atrás na orelha, tá? Que é essa trilha de auditoria diferente que eu tô falando para vocês, é exatamente o que a Flávia falou. Eu colocaria ali embaixo, nas minhas observações, o quê? Trilha em 7.1. Não é... Vamos diferenciar as duas trilhas aí, tá? Essa trilha aqui de cima, é essa que ainda me falta informação na resposta. Essa outra trilha é aquilo que eu fiquei ainda com uma dúvida ou me despertou uma curiosidade como auditor de tentar investigar esse cara, ok? Então, essa trilha eu colocaria ali em 7.1, por quê? Porque eu vou investigar se esse cara tem recurso. A partir de agora, na minha auditoria, toda vez que eu for fazer uma pergunta para ele, eu vou tentar tirar dele se eles estão tendo ou não recurso. Então, quando eu for auditar um funcionário, vou perguntar para ele, tá, você precisou de algum recurso novo, contratação de um funcionário? Ah, precisei. Contratou? Não contratou porque a empresa não tinha dinheiro. Ah, tá bom. Se eu chegar num momento e começar a ver que não tem dinheiro para um monte de coisa, eu dou uma não conformidade sistêmica. Você entende que aí eu dou uma não conformidade sistêmica em falta de recurso. Ah, mas por que você me deu? Porque, ó, você não tinha dinheiro para fazer simulação, você não tinha dinheiro para contratar funcionário, você não tinha dinheiro para isso, você não tinha dinheiro para isso. Ou seja, você não tem orçamento, você não tem capacidade de ter um sistema de gestão ambiental. Você precisa ter recurso suficiente para isso. E a sua empresa mostra claramente que você não tem recurso. Ok? Ou conseguiram entender essa diferenciação? Então, se eu tivesse conformidade, se eu tivesse não conformidade, eu também posso abrir essa pulga atrás na orelha nossa de investigação. Por quê? É uma palavra que o cara fala. A palavra do cara foi por falta de recurso financeiro. Putz, essa expressãozinha, para mim, já me levantou um monte de possibilidades de problemas que essa empresa pode estar tendo. Ok? Então, o que seria a resposta do exercício? Xzinho ali no trilha, 8.2, e ali na observação, você podia colocar, investigaria 7.1, que seria uma investigação que você faria como um todo, não nesse caso específico, entendeu? Nesse caso específico, eu estou auditando aí, eu estou querendo saber se ele está cumprindo o plano de emergência. E dentro do plano de emergência, eu tenho que fazer uma simulação. Beleza, esse caso está resolvido. Eu sei que não tem informação suficiente, eu vou fazer uma pergunta para ele. Só que coloquei no meu radar de auditor que a falta de recursos pode ser um problema dessa empresa. Ok? E o auditor, pessoal, não está aí para ficar achando o problema, não é isso não. É que o auditor, quando ele vai auditar, ele começa a juntar informações
que muitas vezes o gestor não percebeu, tá? Muitas vezes o gestor não percebeu. Eu já tive muito caso como consultor de coisas implantadas na empresa que eu ia, por exemplo, eu ia em várias unidades da empresa, ia em duas, depois de ir em 6, 7 unidades, eu falei, cara, a gente tem um problema sistêmico aqui. Por quê? Porque ninguém entende um procedimento lá da empresa, cada um entende esse procedimento de um jeito. Cada lugar usa um procedimento, o mesmo procedimento, para fazer uma coisa diferente. Se a norma é feita para padronizar, e eu tenho um procedimento que cada um faz uma coisa diferente com ele, eu não estou tendo padronização. Eu estou tendo um problema sistêmico, que é o meu procedimento está mal escrito e é um procedimento que valia para a empresa inteira. Ou seja, eu posso estar ferrando toda a empresa. Por quê? Porque o meu procedimento está mal escrito. Então, esses probleminhas sistêmicos, muitas vezes a pessoa que está na empresa não consegue perceber. Quando vem uma pessoa de fora, ela vai juntando informações de vários lugares diferentes, ela fala, cara, eu tenho um problema central aqui no meio. Eu tenho um problema de falta de recurso que está atingindo a empresa como um todo. E muitas vezes o cara, às vezes, não conseguiu perceber isso. E você, auditando, consegue. Então, você vem para ajudar o cara. Ó, você tem um problema sistêmico aqui, você não tem recurso. Ok? Conseguiram entender esse exercício? Sim? Sim, você entendeu, Flávia? Legal. A Flávia que tinha falado aqui, a Tainás. Ok, pessoal? Então, maravilha. Então, vamos para o segundo. Em auditoria, na gerência de meio ambiente, foi verificado um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, PGRS 0014, versão 5. Foi analisado que este PGRS, pessoal, PGRS 0014, versão 5, o que isso aqui é? Isso aqui é a norma, ela pede que a gente crie uma sigla para a gente nomear documentos, tá? Lá no item de documentos, no item de documentos da norma, tá? Então, isso aqui é um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, ele é o documento número 14, e aí tá na 5ª versão dele já, tá bom? E só para colocar vocês a par, que vocês devem ter visto lá naquelas aulas que eu uso, que eu passei para vocês um formulário e um procedimento, né? Ele tem sempre número. Então, foi analisado que esse PGRS contém somente informações sobre coleta e destino dos resíduos. O auditor consultou também o decreto estadual 6588 de 2015, isso aqui é uma lei, isso é de mentira, tá? Mas um número aqui só para fingir, né? No artigo 8, que está escrito: toda empresa potencialmente poluidora, ela tem ou geradora de resíduos sólidos e ou líquidos em seu processo de licenciamento, deve apresentar ao órgão ambiental um plano de gerenciamento de resíduos que contém informações sobre geração, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, reutilização, reciclagem, tratamento, destinação final dos resíduos sólidos. Ponto, acabou. Esse é o nosso caso. Então resolvam aí, e aí vocês retornam para me falar o que vocês concluíram. Tiese, eu acredito que seja uma não conformidade com o 6.1.3, que fala sobre aspectos legais e requisitos legais e outros requisitos. Legal, Cacau. 6.1.3, é isso?
Não, 6.2, né? Ponto 3. Eu acho que é, desculpa, eu acho que eu confundi. Não, 6.1.3, tá certo. É certo. Tá certo. Item 6 de planejamento. Requisitos legais e outros requisitos. Só vou lembrar você, Cacau, que nós temos outro item sobre requisitos legais, tá bom? Tá bom. Nós temos 2 itens de requisitos legais. Tem um lá no item 9 também, tá? Item 9.2.4. Deixa eu ver se é isso. 9.2. Não. 9.1.2, desculpa. 9.1.2. Também é sobre requisitos legais, tá? Eu não tô falando que você tá errado, eu só tô falando que tem outro item de requisitos legais também. Mais gente? E deixa eu perguntar, na prova, é importante eu colocar todos os requisitos? Como assim? Não entendi. Não, todos os requisitos não. Porque você falou, né, que tinha não tinha só o 6.1.3, também no 9 também tem essa questão do requisito legal. E aí, se eu colocasse na prova só o 6.1.3, né, explicitar lá, e tivesse, sei lá, não tinha olhado, não teria colocado o 9, eu iria perder pontos. Eu iria perder pontos? Ou como é que seria? Eu teria que colocar todos? Não, na verdade, o que acontece? O item 6.1.3 da norma exige uma coisa. O item 9.1.2 exige outra. Os dois são relativos a requisito legal, mas se você for dar conformidade em um ou não conformidade em um, não necessariamente você tem não conformidade no outro, ok? Assim, ok. Então você teria que colocar, no seu caso, tá? Você está falando, tem um problema de requisito legal, vamos supor. Mas ele está descumprindo qual dos dois itens? O 6.1.3 ou 6.1 ou 9.1.2? Qual dos dois que esse caso está descumprindo? Ele pode estar descumprindo ou um ou outro. Dificilmente ele vai estar descumprindo os dois. Assim, entendi agora. Você tem que colocar só um, sempre só um, tá? Coloquei o exercício, eu ponho um só. Nesse radar que eu falei, nessa trilhinha de auditoria, vamos dizer assim, que eu falei para colocar nas observações, ali eu posso colocar mais de um item, tá? Porque ali são coisas que eu enxergo. Por exemplo, que nem no exercício anterior. Enxerguei que eu vou ter que investigar recursos aqui. E também enxerguei que eu vou ter que investigar tal coisa. Aí tudo bem, aí você pode colocar. Eu gosto sempre que põe trilha, porque eu quero fazer vocês pensarem, além dessa situação que está falada aqui, que está explícita, se aquela situação deixa para a gente alguma brecha de outra coisa dentro do sistema que me deixou com uma dúvida, com uma pulga atrás da orelha. Aí você pode pôr mais, tá? Mas na resposta do exercício é sempre um. Se for conformidade, um item. Não conformidade, um item. Trilha, um item. Aí a outra trilhinha da observação ali, aí você pode pôr quantos você quiser. E na observação, pessoal, vocês podem escrever o que vocês pensaram. Porque pode ser que você tenha errado, mas pode ser que eu ache o seu pensamento interessante. Mesmo errado, pode ser que eu ache que você pensou de uma forma interessante sobre a norma. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se a Flávia tivesse respondido no item de cima, não conformidade no item 7.1, e tivesse me explicado na prova, pessoal, nem tem essa tabelinha, tá? Mas de conformidade, não conformidade, trilha lá, assim, né? Você vai ter que escrever, né? Na prova, como é no Moodle, agora tá diferente um pouquinho. Mas você pode me explicar o que você pensou. Se você me explicar o que você pensou, pode ser que eu te dou mais ponto, né?
e pode ser que eu te tiro mais pontos também. Eu já vi gente acertar o exercício, a hora que ele me explica, não tem nada a ver com o que era com que aquela situação estava falando. Aí eu dou um pedacinho só porque ele acertou, mas ele pensou tudo errado e acertou sem querer, entendeu? Mas, em geral, a explicação ganha muito mais do que perde, tá? Mas tem gente que não gosta, só responde. Se você pôr lá X em não conformidade, pôr o item da norma e falar para mim, eu vi trilha em tal coisa, ou não pôr trilha, e tiver certinho cravado, eu dou um ponto. Mas, se você tiver errado e tiver me explicado e me comover na explicação, vamos dizer assim, falar, não, realmente ele foi interessante a lógica que ele pensou. Não é o exercício, não é o que o quadro está dizendo, mas faz sentido, assim, o pensamento da pessoa faz sentido. Aí, às vezes, eu dou uma pontuação, porque acho que faz sentido o seu pensamento. É porque eu vou falar bem real para vocês. Se eu for curto e grosso assim, errou o item, errou a conformidade ou não conformidade, errou o item, pessoal, acho que eu teria reprovado 98% das pessoas que fizeram essa disciplina. Porque pouquíssima gente acerta assim precisamente. Então, eu sempre considero um pouco o que está em cima, tá? Dificilmente. E agora eu vou falar para vocês que não ERE mais ainda, porque o pessoal pega as coisas dos outros EREs e usa a resposta que o cara deu. E aí, usa a mesma explicação. E a explicação tem um monte que não faz sentido nenhum. E todo semestre eu tenho lá exercícios que tem a mesma resposta. Eu falo, gente, mas essa resposta não tem nada a ver mais com esse exercício. O exercício já está em outra fase, né? Tomem cuidado com isso. Então, vamos lá. Cacau falou não conformidade em 6.1.3. Alguém fala outra? Alguém acha alguma coisa aí? Não, eu acho que eu concordo com ela, porque o item 9 seria mais questão de medição e de monitoramento, né? Então, no 6 a gente ia fazer o levantamento do requisito ambiental, para no 9 fazer essas medições, seria isso? Não, mas o 9.1.2, tá? Você leu o 9.1. Certo. 1.1. Chese. Tem o 9.1.2 que chama avaliação do atendimento ao requisito legal e outros. Aí, nesse 9.1.2, a gente vê se as leis que foram levantadas estão sendo atendidas, né? Isso. Chese, no caso, assim, se for o 9.1, seria porque, assim, ali fala no exercício que ele consultou um decreto estadual. Talvez quando ele fez, talvez não tivesse esse decreto e aí depois ele precisasse entrar de acordo com esse decreto estadual? Nesse caso que você está falando, a gente teria uma não conformidade no item 6.1.2. Ah, sim. 6.1.3, desculpa. Porque é o seguinte, vocês lembram, assistiram a aula que eu falo sobre requisitos legais lá, na aula de 6.1.3 e na aula de 9.1.2. A gente tem 2 itens sobre requisitos legais. Um item, que é o item 6.1.3, que está dentro do P do meu PDCA, dentro do planejamento do meu PDCA, eu faço o quê? Eu vou levantar quais as leis que eu tenho que cumprir. Eu vou descobrir o que aquela lei cobra de mim. Então ela cobra que eu tenho licença ambiental. Ou ela cobra aqui, que eu tenho um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, ok? Isso é o que a lei cobra de mim. Maravilha. Eu tenho que levantar tudo, todas as leis, tudo que ela cobra de mim. Ótimo. Isso está no meu planejamento, está feito. Atendi a norma, ok? Atendi a norma. Eu posso não cumprir a lei, mas eu fiz o levantamento. Eu sei que eu precisava atender ela. Eu só não atendi. Eu atendi, então eu estou conforme o item 6.1.3. Aí, se eu não cumprir a lei, eu vou tomar não conformidade em 9.1.2. Por quê? Eu levantei a lei, eu não atendi ela. E pode ser que eu esteja atendendo uma lei, por exemplo, que eu esteja lá tratando o meu efluente, dentro do padrão. Eu estou atendendo a lei. Só que eu nem sabia que existia uma lei, por exemplo, que colocava para mim quais são os padrões de
lançamento de esgoto no meu estado, por exemplo. Eu achei que só tinha lei federal, mas na minha cidade tem uma lei que fala quanto que é a carga de esgoto que eu posso jogar. Então pode ser que eu esteja atendendo a lei, mas não saiba que uma lei existe. Tá? Então eu posso estar não conforme o item 6.1.3 e conforme 9.1.2, ou posso estar ao contrário, não conforme um, conforme o outro, não conforme outro, conforme um, sabe? Eu posso não estar cumprindo os dois ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, então vamos lá. Nesse caso aqui, o que acontece? Ele fala que tem uma lei que exige que o nosso plano de gerenciamento de resíduos sólidos, obrigatoriamente, que a lei pede, tenha informações. Então, me fale sobre a geração do meu resíduo, como é que eu acondiciono ele, como é que eu guardo ele, o acondicionamento, tá, pessoal? É como é que eu faço para as pessoas jogarem fora, né? Como é que eu acondiciono? Como é que eu armazeno? Se eu tenho uma área de armazenamento, se o armazenamento tudo separado, se eu armazeno tudo junto, se essa área de armazenamento fica trancada, se ela fica destrancada, quem tem acesso, quem não tem, isso faz parte do plano, tá? Como é que eu faço a coleta desse resíduo? Como é que eu faço o transporte dele? Se eu faço reutilização, reciclagem, de qual resíduo que eu faço reutilização, qual eu faço reciclagem, qual que eu faço tratamento e para onde eu destino o meu resíduo, ok? Eu tenho que ter essas informações. No plano de gerenciamento de resíduos da empresa, só fala de coleta e destino. Aí você vai dizer assim, Tiesi, mas ele pode estar atendendo a lei, vai que ele só tem coleta e destino. Não, se ele tem coleta e destino, gente, e se ele tem, uma empresa potencialmente poluidora, que é o que está dizendo aqui na lei, no mínimo, geração e acondicionamento e armazenamento ele tem, né? Porque ninguém faz coleta e destino de um resíduo que não existe. Então, no mínimo, você está gerando e acondicionando resíduo. Então, no mínimo, esses dois itens faltaram no plano de gerenciamento de resíduos sólidos dele. E o plano de gerenciamento de resíduos é o que a lei me cobra. Então, ele não está atendendo a lei. Não estar atendendo a lei significa estar não conforme o item 9.1.2. Ok? Porque ele não cumpre a lei. Agora, a pergunta que eu me faço é o seguinte: se a lei tem um artigo tão claro que fala sobre todas essas coisas, aí vai no que a Cacau falou, será que ele conhece essa lei? Será que lá no item 6.1.3 ele colocou a lei 6588 de 2010? Porque quando eu faço o levantamento dessa lei, eu vou ver como é que essa lei, que essa lei me cobra. Ó, ela me cobra que eu tenho um plano de gerenciamento de resíduos sólidos com essas informações, certo? O cara fez um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, só que ele não tinha as informações que eram necessárias, que a lei cobrava dele. Será que ele conhece essa lei? Ou será que ele está usando uma lei, por exemplo, porque é uma lei estadual aqui, a gente está dizendo. Será que ele está usando uma lei federal só, e aí essa lei federal cobra menos coisa, porque as leis estaduais tendem a ser mais restritivas obrigatoriamente do que as leis federais, ou no mínimo igual, né? As leis estaduais, sempre que a gente vai descer na hierarquia de lei, tem uma lei federal. A lei estadual, ela tem que ser no mínimo igual à federal ou mais restritiva. E a municipal também, ela tem que ser no mínimo igual à estadual ou mais restritiva. Então, conforme eu vou indo do estado do país para o estado, do estado para o município, eu vou ficando cada vez mais rigoroso, eu não posso ficar menos rigoroso, ok? Então, partindo desse pressuposto, ele fala aqui de um decreto estadual. Será que ele conhece esse decreto? Eu colocaria ali na trilhinha, na observação, trilha em 6.1.3, que aí é o item que a Cacau falou. Porque se ele não está atendendo essa lei, automaticamente na minha cabeça vem, será que ele conhece a lei? É uma coisa muito fácil de responder, né? Isso se você tivesse uma auditoria de verdade, num processo real. Você virar para o cara e falar assim, você conhece o item, a lei estadual 6588? Você tem aí, no seu levantamento de leis, a lei 6588? Falar, tenho. Beleza. Se ele falar não tenho,
Opa, ele não levantou uma lei. Aí é outro problema, né? Chess, eu vou dar não conformidade no cara só porque ele não conhece uma lei? Não, se ele não conhece uma lei, né, duas, três, não tem problema. Porque quando a gente faz um levantamento, pessoal, de requisito legal numa empresa, você vai ver lá que tem 300 leis, 200, 300, 500, dependendo do ramo de atividade. Então, o cara não conhece duas, três leis, tudo bem. Agora, se eu começar a ver que tem um monte de lei ali importante que ele não conhece, eu vou dar uma não conformidade para ele no item 6.1.3, que é uma não conformidade importante, né? Porque requisito legal, pessoal, é obrigatório na norma. Se eu não cumprir lei, eu perco o certificado. Obrigatoriamente eu perco o certificado. Então, essa não conformidade que a gente está dando aí, ó, não conformidade no requisito legal, é uma lei que perde o certificado, tá bom? Então, é uma não conformidade importante. Vocês entenderam a diferença? A minha explicação? Sim, certo, Cacau? Gabriel, Priscila, Tainá, entenderam? Pessoal, vou lembrar para vocês. Certinho, certinho. Ok? A prova de vocês é só assim, tá bom? São só exercícios desse, basicamente. Pode ter uma coisinha ou outra a mais, mas são coisas mais simples. Isso aí é o grosso da prova, que vai valer aí a maior parte da prova, ou tudo, vai ser exercício dessa forma, tá? Então é importante vocês prestarem atenção e tentarem fazer. O que eu vou propor para vocês a partir de agora? A gente tem aqui na lista 9 cenários, ok? 9 cenários. Eu resolvi com vocês 2 cenários, então tem mais 7, ok? Eu vou propor que vocês resolvam na casa de vocês, mas eu vou fazer uma proposta diferente até. Marquem um meet aí com colegas de vocês que estão fazendo a matéria. É importante, pessoal, essa é uma disciplina que eu peço para vocês, estudem com mais gente. Por quê? Porque você vai ler o exercício, você vai entender uma coisa, você vai achar que é uma resposta, o outro vai achar que é outra, vocês vão discutir e vocês vão crescer e aprender com isso. Mas por que você acha que é isso? Ah, eu acho que é tal coisa. E você acha tal? Essa discussão, pessoal, vai fazer vocês entenderem melhor a norma, entenderem melhor os processos. E o que a gente faz? Na próxima segunda-feira, nesse horário, às 16 horas, a gente entra aqui para discutir as dúvidas. E eu vou mandar para vocês, lá no grupo, a Flávia voltou, eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp, para vocês, vou mandar hoje, a lista resolvida, tá bom? Então, vocês fazem o seguinte, vocês resolvam o exercício em mais de um, façam um meet aí, 2, 3, 4, quantos vocês quiserem. Então, pessoal, vamos resolver o 3 agora, o cenário 3. O que você achou? Ah, eu achei que é isso, eu achei que é aquilo. Por quê? Ah, por causa disso, o cara fala tal coisa, na norma está escrito isso, blá, blá, blá. Discutam. Depois, vocês discutirem muito, vocês peguem a lista resolvida e falam assim, ó, a lista deu tal coisa. Puta, ninguém falou isso. O que será que é? Vamos entender por quê. Na segunda-feira que vem, vocês vêm com a lista resolvida e as dúvidas que geraram. Mas, Jesse, por que é esse item? Por que não é tal? Por que não pode ser tal coisa? Porque aí, pessoal, é importante, e eu falo que não vai resolver a prova quem não conseguir, quem não trabalhar esse estímulo de entender os exercícios, tá? Porque são exercícios de caso. Eu não tenho fórmula, não tenho nada. Eu tenho que ler um caso, entender aquele caso e conseguir trazer ele para a realidade da norma. Isso, pessoal, é a realidade da gestão, ok? Isso é o que acontece no mundo real. E para vocês terem ideia, como eu disse, esses exercícios são exercícios quando você vai tirar vai fazer o curso de auditor líder da norma, para você ter o certificado internacional de que você pode auditar, você tem exercícios desse tipo, tá? Então, por quê? Porque eles são os que mais se aproximam da realidade, é caso.
e você tem que falar se aquilo está conforme, não está não conforme, que trilha de auditoria que você tira daquilo, né? Então, são exercícios que são aplicados em provas, tá? Eu normalmente pego os exercícios das provas e vou mudando algumas coisas, né? Porque o exercício da prova quer levar para um caminho, eu faço por outro. É que o exercício das provas, normalmente, sendo bem honesto, ele é um pouco maior, ele é um caso, assim, de umas 15 páginas. Aí, 15 linhas. Para não ser tão demorado, eu faço uns casos um pouquinho menores. Mas a ideia de pensamento é a mesma. Você tem que entender, tirar aquele caso, e aí você compreender aquilo, tá bom? Então, a minha recomendação é que vocês resolvam em mais de um. Façam pela internet mesmo, sabe? Sentem aqui no Meet com um colega e façam esse exercício, tá? De tentar resolver a lista. Por quê? Daí na semana que vem, pessoal, eu volto e vocês trazem as dúvidas. Porque aí, tirando dúvida, vai ser mais enriquecedor ainda, porque vocês já vão ter discutido, já vão ter falado o que vocês acham, a pessoa vai ter falado o que ela acha, vocês vão ter discutido, vão ter pegado o resultado, de repente não é nenhum dos que vocês tinham falado, pensado naquele resultado, e isso vai ficar mais fácil de vocês entenderem as respostas e raciocinarem da forma que vocês têm que raciocinar. Por isso que eu ponho a lista, ponho uma semana depois de dúvida da lista e depois a prova. Porque a semana de dúvida da lista é bastante importante, tá? Vocês trazem as dúvidas e aí vocês, depois dessas dúvidas, vocês vão ver que muita coisa esclarece para vocês. Então, deixar 7 exercícios para vocês fazerem nessa semana e eu vou mandar a lista resolvida. Ok? Mas lembrem, façam, tentem fazer, quebrem a cabeça, só depois olhem o resultado. Tá? Discutam, depois vão olhar o resultado. Tá? Depois vocês vão olhar qual que é o gabarito. Deixem a imaginação de vocês, a interpretação de vocês fluir aí, a conversa, entender o que o colega pôs, por que ele pôs, por que você pôs, todo mundo dá o seu argumento, aí depois vocês olham o resultado. Combinado? Combinado, professor. Certinho, Tiese. Tá? Façam isso, que vocês vão ver que vai ser muito importante, vai ajudar bastante vocês a resolverem a prova. E aí, na segunda-feira que vem, a gente, 4 horas, volta aqui e tira todas as dúvidas. Todo mundo baixou a lista, né? Eu vou mandar a lista resolvida lá também agora no grupo. E eu vou subir esse vídeo aqui da aula no Moodle. E aí eu aviso lá no grupo também para o pessoal que não participou da aula poder assistir. Tá bom? Então, pessoal, até segunda que vem. Estudem. Façam a lista, tá? É importante. Tchauzinho, Tiese. Até segunda que vem. Falou, Chess. Tchau, Demorou. gente. Até mais. Até. Tchau, tchau.